Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Eu sou daqueles caras que vou embora, que sofro, que choro, que chego em casa e falo, puta, tá uma merda, vamos jogar tudo fora, vamos começar de novo. Não, não, eu sou um cara que verticalizo no processo de, às vezes, as pessoas falarem, cara, você tá ficando doente. Eu falo assim, me deixa, eu vou chegar. E graças a Deus eu sempre cheguei. Olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar acompanhando o TV Saudades Entrevista, que hoje é muito especial. Recebe um diretor, ator brasileiro com trabalho sólido no teatro, na TV. Converso hoje com Marcelo Galdino. Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado a você e a todos os seus telespectadores, ouvintes e tudo mais. Prazer é enorme estar aqui com você, né? E E com agradecer você, à meu amiga querido. comum Ana Cláudia Vidal por ter feito essa ponte, né? Grande querida. Muito obrigado, Aninha. Adorei. Marcelo, eu gosto de começar as entrevistas Tá. pelo começo, mas pelo teu começo. E a pergunta é: qual é a tua primeira lembrança de contato com arte? Mesmo antes de você pensar em ser artista, qual o primeiro contato que você teve com a arte? Ó, o meu primeiro contato com arte vem através da literatura. Eu sempre fui um leitor voraz, desde muito pequeno. A partir dos 10 anos de idade, eu começo a ler muito, muito mesmo. Eu tenho muito orgulho de falar que eu li quase toda a obra do Machado de Assis, e do José de Alencar. Então, foi uma época que eu comecei a devorar a literatura mais clássica, principalmente a realista, os textos mais realistas da época do realismo e do romantismo. Literatura E aí, nacional e internacional. não, nacional, nacional, Tá, nacional. Era muito focado no início, muito a literatura nacional. tá. E aí lia Franklin Távora, lia Bernardo Guimarães. Gostava muito, muito desses clássicos antigos aí que remontam ao romantismo, ao realismo brasileiro. E aí tive uma professora de português, a querida, acredito que já falecida, Antonieta, que observou em mim essa minha potência de leitor e aí começou a me indicar outras leituras um pouco mais complexas, Hum, como Dante Alighieri. Aí eu comecei a internacionalizar a minha leitura. Fui tá. para Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, Petrarca, que era um poeta do século, sei lá, 14 ou 13, enfim, não tenho muita certeza. E aí comecei a gostar muito dessa literatura do século 13, 14, 15 aí, adentrando já a Idade Moderna. Num determinado momento, ela observou que eu deveria ver teatro, porque ela achou que eu poderia ampliar.
esse meu, Leque. esse meu leque de possibilidades. Então, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, a literatura foi a minha porta de entrada para a minha carreira de ator. Minha carreira de ator. Aí ela te indicou teatro. Aí você foi ver teatro. Foi quando você começou a ver teatro que você resolveu que seria o teu caminho? Cara, essa história é muito engraçada, muito curiosa, eu adoro contar, porque a professora Antonieta falava, você tem que ver teatro, e na época, um ator visitava muito a minha escola, eu sou de São Vicente, litoral de São Paulo. Então, primeira cidade fundada no país. Eu faço questão de dizer isso, porque as pessoas, né, ignoram isso. Em 1532, Magião Afonso de Souza é a primeira cidade, né, grande vila. E aí, nessa escola, havia um ator que é meu amigo até hoje, chamado Ayrton Salvanini, que fazia espetáculos solos, monólogos. Como é que é o nome dele? Ayrton ou Ayrton Ayrton? Salvagnini. Ayrton, A-I-R, Ayrton, Lton, Salvagnini. É um ator que fez muito sucesso década de 60, 70, fez Tá. gospel, fez rap. E ele trabalha até hoje, só que ele gosta de fazer monólogos e ele tem esse projeto escola há muitas décadas, muitas décadas. Tá. Ele tem o monólogo do Hitler, do Sermão do Padre Antônio Vieira, do Sócrates. E nessa época ele estava indo para a escola com o Bicho do Mato, que era uma adaptação do meu tio, o Iauaretê do Guimarães Rosa, que é Tá. um livro do Guimarães. E a professora falou: olha, você tem que assistir o Ayrton, ele é um ator espetacular, ele vem todo ano aqui para a escola, você tem que ver. E eu falava, professora, eu gosto de ler, teatro não é a minha, nem sei muito o que é teatro. Eu tinha 13 anos de idade, eu falei, não, eu, 12 para 13, quero ver teatro não, meu, teatro tinha preconceito, falava, que teatro, essas coisas de teatro, não, que, nada disso. E aí, cara, eu lembro, e eu sempre fui um bom aluno, um aluno muito assíduo à aula, né? E eu lembro que eu pulei o muro da escola no dia da apresentação, porque aí liberava a turma para assistir, quem não queria assistir ia embora para casa. Eu pulei o muro da escola e fui jogar bola na praia, que a escola ficava 2 quadras da praia, e fui jogar bola. Aí no outro dia havia apresentação, no outro dia, no período da tarde, eu estudava de manhã. Quando eu fui de manhã para a escola, a professora assim, você não foi ver, eu sei. Aí, como você sabe? Porque o teatro é pequeno, Marcelo. Eu estou vendo aqui quem está, quem não está. Então, eu vou te dar nota baixa se você não for assistir o espetáculo à tarde. Eu falei, professor, eu nunca tirei nota baixa na sua matéria, não faça isso. Não, eu quero que você vá ver. Eu falei, tá bom, eu vou ver então, em respeito à senhora, eu vou assistir. Fui, sentei lá no teatro da escolinha, um teatro que era um auditório, e aí, quando começou a peça e o Ayrton abriu a boca, nesse momento, em menos de 5 minutos, eu estava apaixonado por aquilo que eu assisti, por aquele movimento, né? Eu fiquei apaixonado pelo poder da palavra, como a palavra era muito amiga minha a partir da literatura, né? Claro. Ela me levava a imaginar coisas. Quando eu observei o poder da palavra falada e a potência que o teatro tinha para exprimir essa palavra, eu fiquei, Américo, completamente apaixonado, apaixonado, e virei ator nesse momento. Quando acabou a peça, eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. Você foi E estudar? fui. Você foi estudar? Oi? Você se preparou? Você foi estudar? Ou você correu atrás de trabalhar com isso? Após esse movimento, após esse É, momento de descoberta, após, após esse após, momento. após a mordida da mosquinha azul. Então, quando eu me vi ali encantado, falei, é isso que eu quero fazer, eu fundei um grupo de teatro na escola, Ah, que onde a bacana. própria professora era uma coordenadora ali. E ali na escola montamos o Alto da Barca do Inferno, que é o meu primeiro espetáculo. É a minha, eu quebro a virgindade, né, com o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. Com que E depois idade, mais ou montamos menos, Marcelo?
Oi? Com que idade você tinha? Eu tinha 13 para 14 anos, mais ou menos. Isso no final dos anos 70. Você é de 66, né? No 1980 para 81, eu sou 66, Tá. né? Então, eu já estou indo aí para quase 45 anos de carreira. Tá. Esse ano eu completo 45 anos de carreira. E aí, montamos o Alto da Barca do Inferno. Na sequência, montamos o Juiz de Paz na Roça, do Martins Pena. E eu percebia que eu queria mais. E aí comecei a participar de um grupo de teatro amador da cidade de São Vicente, porque naquela época, Santos era um expoente teatral muito forte no mercado, né? Tanto que temos muitos atores aí de Santos, o Ney, o Sérgio Manberti, Magrini, a Cacilda não, mas a irmã, a o Cleide Oscar Diabo. Magrini e tal. Então temos muitos atores aí que vieram de Santos, tanto da antiga, né, Sérgio Manberti, Ney Torraca, como da nova geração, Magrini, Paulo Vilhena e tudo mais. Então, naquele momento, na década de 80, havia um festival de teatro amador muito potente em Santos, que inclusive rivalizava com o festival de Tatuí. Nem Uhum. havia São José do Rio Preto. Aliás, São José do Rio Preto era um festival de teatro amador. Ainda não tinha essa glamorização que tem hoje. Então, para você ver, lá no comecinho mesmo. Então, São Vicente tinha um grupo de teatro também que participava desses festivais de Santos. Então, eu ingressei nesse grupo e ali fiquei até terminar o ensino médio, quando eu decidi ir fazer faculdade de teatro. Nas pesquisas que eu fiz, a primeira peça que aparece aqui para mim, É. Macunaíma. Não, isso é o profissional. Tá, perfeito, tudo. Tudo isso que eu estou te falando é teatro amador, né? Tá. O Alto da Barca do Inferno, Juiz de Paz na Roça, são peças amadoras. A primeira peça profissional mesmo já é com o CPT e o Antunes Filho, que é Macunaíma, Romeu e Julieta, e Nelson Dois Rodrigues, que era uma montagem que agregava álbum de família e toda nudez será castigada. Aí diz uma coisa para mim, Marcelo. Nessa fase também foi o boom da televisão. Você era público de novela? Você gostava de novela? Não, cara, eu não era um público de novela. Eu gostava, assim, por exemplo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Sabe por que Inclusive, que eu tinha paixão em um dia vivenciar o Pedrinho. Falar, pô, deve ser legal viver essa aventura e tudo mais, mas eu ainda não tinha muito essa ideia de que viver essa aventura eu precisaria ser ator, né? Ficava um pouco um plano da imaginação. você fala do sítio da Zilca Salaberry, né? Pô, lá com a Zilka Salaberry, direção do meu querido, oh meu Deus, que dirige Ó, tá vendo? Eu tô ficando do Reinaldo Buri, Ah, dessa época. sabe por que que te perguntei isso, Marcelo? Porque eu quero saber de você o seguinte: você tinha ídolos? Quando você se apaixonou pelo teatro, você tinha atores, atrizes que eram referência para você? Sim, sim. Já fazendo teatro amador, eu passei aí de devorador da literatura para devorar dramaturgia. Né? E aí comecei a ler tudo. Eu tenho uma coleção que é aquela Teatro Vivo, que é aqueles Hum. livrinhos vermelhos, você sabe? São Uhum. icônicos, que são 33. Comecei a ler tudo, tudo. Um Bonde Chamado Desejo. Aí comecei. Está Pô, falando vou de ler teatro. autores, né? Você está falando de Nelson Rodrigues, está falando de Plínio Marcos, está falando de Mário Aí eu estou Prata. falando de dramaturgia nacional e internacional, tanto os nossos como Shakespeare, como Tennessee Williams. Aí eu comecei a ler muito, 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 muito. Mas atores, quando Não, 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 não. Aí vou chegar aí. tá. Essa coleção Teatro Vivo tinha sempre, antes da peça, havia uma, um prefácio histórico sobre as montagens. E aí nelas eu via alguns atores que as faziam. Então aí eu comecei a ficar apaixonado por um ator chamado Rubens Correia Esse ator é e impressionante. fiquei encantadíssimo com Rubens Correia já aos 17, 16, 17 anos de idade, eu já tinha ele como um ídolo e não o conhecia.
Porém, tive a oportunidade de, no futuro, vir a fazer uma novela com ele e a ter intimidade com ele, assim, intimidade, sentarmos, batermos papo. Porque você fala intimidade hoje, as pessoas já pensam em sexo, né? Não, Né? de bater um papo mesmo, de ser amigo do Rubens Correia. Então, naquela época, eu comecei a criar os meus ídolos de teatro. Rubens Correia, Sérgio Cardoso, mas tudo através desse estudo. Não porque eu os via no teatro. Eu fui ver o Rubens muitos anos depois. O falecido Sérgio não tive oportunidade. Então, eu comecei a me apaixonar por esses caras através desse apanhado histórico das peças que eu lia. Então, aí você falou que você tinha esse encantamento com o trabalho do Rubens Correia e que você, anos depois, foi trabalhar com ele. Sim. Qual é a sensação, de repente, Marcelo, de ser colega de um ídolo? Cara, para mim é fantástico. É como você se sentir um vencedor na carreira. Olha, hoje, aos 57 anos, América, eu entendo que o sucesso ele tem uma relatividade, assim, porque para alguns sucesso é ganhar muito dinheiro, tá na novela das 9 da Rede Globo. Eu hoje, aos 57 anos, acho que sucesso é alcançar esses pequenos momentos, como eu te falei, de estar ao lado de um Rubens Correia, de um Ivan Albuquerque, de um Tony Ramos, de um Fagundes, de estar trabalhando com essas pessoas muito jovens, falando: caramba, velho, essas pessoas eu assistia, eu queria estar ali, eu queria chegar onde elas chegaram. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar trabalhando com eles, aprendendo em loco ali com eles, entendeu? Isso Isso é para incrível. mim, isso para mim é êxito, que é mais do que sucesso para mim, entendeu? Maravilha, eu acho, eu acho, concordo. É assim, é chegar num patamar de, puxa vida, esses caras que eu aprendi hoje estão aqui, continuam me ensinando, mas eu posso partilhar um pouco da minha experiência com eles também. Exatamente isso. Você falou 45 anos de carreira. Hoje você já está, de certa maneira, do lado de cá. Eu já estou chegando ao que eles eram. Para alguns que estão chegando, falam: pô, trabalhei com o Galdino. É isso. Olha, eu fiz Como novela que com o é? E como é que é Galdino. essa sensação, Marcelo, de repente ter alguém para quem você foi referência trabalhando com você? Cara, eu acho. Aí eu acho que é o êxito mesmo. Aí eu já concordo com você. É fantástico, porque eu sempre. Uma coisa que eu tenho muito orgulho e falo isso com muito carinho é que muitas dessas pessoas grandes que trabalharam comigo sempre foram muito acessíveis. Não tinha como que fala? Eles não eram egóicos ao ponto de ignorar o meu trabalho ali jovem começando. Eles viam que eu queria aprender e tiveram todo o carinho de me ensinar. E isso fez com que hoje eu tivesse o mesmo nível de carinho, parcimônia com esses jovens. Então, além de ter esse encantamento, pô, estou trabalhando com o Galdino, que fez Macunaíma, que fez isso, fez Rei do Gado, eu tenho também o maior prazer de poder ali compartilhar essa experiência e respeitá-los assim como eu fui respeitado por esses grandes nomes. Isso é incrível, cara, porque a Você gente se vê sabe um que pouco o neles, nosso né? meio é cheio de muito ego, muita vaidade. Existem vários assim, várias assim, que não interessa aqui no nosso papo. Eu tenho uma outra linha de pensamento, assim. Eu acho que a gente tem que partilhar o conhecimento. Eu recebi esse conhecimento de grandes pessoas, grandes nomes, que se eu ficar falando para você aqui, a gente fica a entrevista inteira falando que é de Armando Bogos, Babu Janra, Antunes. É Zé um Celso, você plantel de deve ter nomes. trabalhado com o Zé Celso, né? O Zé é o único da trilogia que eu não trabalhei, assim, que eu considero o Antunes, Zé e a Bujanra, né? É, Não, tem outros, tem Flávio, tem Giane e tal, mas tem ela essa já lá trilogia atrás, né? icônica, né? Mas, e aí eu tenho o mesmo prazer de poder pegar essa garotada
Pô, cara, a gente faz um negócio com você, eu vejo que você tem a maior tranquilidade. Eu falo, nada, eu ralei muito para chegar a esse nível de tranquilidade e tal. Então, observem, né? Vamos aprender juntos, porque vocês também. Essa garotada traz uma linguagem muito legal Sim. também. É uma De linguagem de certa maneira, eu televisão. acho, Marcelo, você se vê um pouco neles, né? No o teu começo, você vê neles também, né? Claro, eles com aquele fogo nos olhos, querendo lá alcançar um sucesso que para eles ainda é um sucesso que eles entendem em entrelinhas, que talvez no futuro vão entender o que, que é melhor isso. É muito legal, cara. Quando eu fiz as novelas infanto-juvenis no SBT, era de um prazer pegar aquela garotada, Larissa Manoela, toda aquela turma começando. Era muito bom, cara. Era muito bom. Você trabalhou com Ariel? O Ariel me dirigiu num espetáculo que chamava O Buraco, um texto do Emílio Boechat, mas foi assim um espetáculo que nós fizemos pouquíssimas apresentações. E conheço o Ariel desde a década de 80, né? Me diz uma coisa, Marcelo, você fez cinema? Fiz cinema, fiz muito pouco, mas fiz cinema. Então, que você começou no teatro, muito teatro, parece Muito teatro, eu fiz, são 47 peças, mas você mais começou, então, amadoras. você começou pelo teatro, depois você foi fazer televisão Isso. e depois cinema. Ao cinema foi muito depois. É. São três linguagens completamente diferentes. Mesmo, Quer dizer, mesmo... eu tive uma participação no cinema, mas eu nem conto, que era uma figuração no Beijo da Mulher-Aranha, Então, do tudo Hector bem. Babenco. Mas era uma figuração. Eu digo um personagem mesmo mais à frente, sim. Então, mas mesmo o cinema e a televisão é audiovisual, mas são linguagens diferentes. A pergunta que eu quero te fazer é Sim, o seguinte: teatro é tudo mais, né? Televisão é menos, cinema menos ainda. menos ainda. Migrar de uma linguagem para outra foi tranquilo para você? Ou você teve uma certa dificuldade? Não, eu tive dificuldade, sim. Eu lembro que na minha segunda novela na Globo, porque a primeira novela, a participação era naqueles capítulos iniciais de Selva de Pedra, os três primeiros capítulos, depois a novela vai lá para o Rio de Janeiro, né? A novela se passa no interior, Tony Ramos, aí depois vai para o centro mesmo da novela. Então, eu fiz esses primeiros capítulos, era uma coisa pequena, foi ótimo, foi uma experiência ótima. Agora, quando eu pego a minha primeira grande novela, que é Meu Bem, Meu Mal, Depende do e Jorge. aí eu fazia o Jorge, todos os dias eu estava em cena, todos os dias eu tinha muitas cenas, não eram poucas, e aí eu percebi realmente que eu precisava adequar principalmente a minha linguagem vocal. Eu Ah, lembro que o Paulo Biratã e o Reinaldo Buri, que a novela era Paulo Biratã, Reinaldo Buri e o Ricardo Orton começando. Eu lembro um dia do Buri falar para mim, garoto, você está soltando a voz, vai mais devagar. E aí eu falei, puxa vida, no teatro, né? A gente vinha daquela coisa do Antunes, o projeta, projeta. E ali na televisão é injeta, injeta. Quase vai é. pra... E aí o Buri me orientou bastante. O Paulo Biratã também me deu muitos toques. E aí, aos pouquinhos, assim, uma questão de uma semana, eu já estava adequado a esse tom, a esse volume. Mas, E corporalmente também, corporalmente também. Eu fui, assim como eu fui diminuindo a potência vocal, eu fui minimizando meus movimentos também. na verdade, a casa do ator é a atuação, mas o teatro é a tua base, né? Cara, o teatro é minha mãe, o teatro é minha fortaleza. O teatro, Ah, eu diria assim, que é onde eu conheço tudo. Eu sou um verdadeiro estudioso de teatro. Hoje eu dirijo, hoje eu construo cenários, hoje eu faço luz, hoje eu só não tenho uma especialização em figurinos, que eu acho que é meu próximo passo, porque figurinos tem muitos detalhes, né? Tecidos, cores, mas eu a cada ano que passava eu estudava uma pequena vertente do teatro, cara. você quer Então, se o que que é transformar? movimento? O que que é isso? O que que é aquilo? Porque eu entro no teatro e eu beijo o palco, assim, é minha casa, é minha casa. Você quer seguir um caminho mais ou menos parecido com o do Léo Pacheco?
Então ele Cara, é o tudo Léo isso, é um né? excelente profissional. O Léo é um cara também que agrega todas essas linguagens, né? É um ator, é diretor, é um figurinista, entende de luz, é um Cenário. cara também que vai embora. Eu sou essa linha. Eu acho que o Antunes me ensinou isso. O Antunes era tão apaixonado por quadros que ele me fez admirar, né, ele me ingressou nas artes visuais. E a partir dali eu fui desenvolvendo a possibilidade de dirigir. E aí eu descobri que para dirigir, para ser um bom encenador, eu precisaria entender de luz, entender de som, entender de cenário, de pesos e medidas. E aí eu fui indo, cara, fui estudando, fui estudando. Então, o teatro, com muita modéstia, eu falo, esse eu conheço, essa é minha casa. Agora diz uma coisa, Marcelo, você é um ator brasileiro que vive no Brasil, onde a arte nunca foi devidamente respeitada. Esse, com esse preâmbulo, eu te pergunto o seguinte: você, a partir do momento que se tornou profissional, conseguiu viver só da sua arte ou fez outras coisas? Eu vejo que você também dá aula, né? Você dá aula na FMU. A pergunta é: você pensou em desistir? Ou Várias fez vezes. alguma coisa paralela? Como é que é isso? Pensei em desistir várias vezes, cara, várias vezes. Ó, desde que eu comecei aos 13 anos de idade, até hoje, eu sobrevivo de arte. Até hoje, até hoje. Claro que eu fui ampliando as possibilidades de ganho. O que eu quero dizer com isso? Aos 40 anos de idade, eu decidi voltar a fazer USP. Fiz lá o vestibular, passei e me formei em licenciatura. Eu tinha ido para a USP aos 18 anos de idade, mas não tinha acabado a faculdade, porque eu entrei no Antunes, fui para a Europa, aí comecei a fazer peça, televisão, minha carreira foi. Blá, 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 blá. Aí eu falei, pô, que faculdade? Eu quero é o palco, eu quero é isso aqui. Aos 40 anos de idade, próximo do meu filho, de ter uma ideia de ter um filho, né? Eu queria muito ser pai, eu consegui alguns anos depois. Eu me preparei para não passar por esses altos e baixos da nossa carreira, que são Aham. altos e baixos, e aí me formei em licenciatura em artes cênicas na USP e a partir de 2009 passei a lecionar também. Então hoje eu conjugo a minha carreira de ator, diretor, diretor de audiovisual, faz comercial e todas as possibilidades com o meu docente, Mas você entendeu? dá aula de quê? Eu dou aula de interpretação, Tá, faço preparação de atores mirins. Eu tive uma escola que eu preparei atores mirins durante 3, 4 anos. Botei perfeito. alguns no mercado de trabalho. Na FMU, eu fui dar aula num curso de artes visuais, uma disciplina que chamava oficinas performáticas, onde eu conseguia agregar ali música, teatro, dança e artes visuais. Então, eu fiz vários experimentos na FMU, fizemos peça. Então, sempre voltado a todos os ramos artísticos, assim. Eu não sou um especialista em artes visuais, mas eu sou um grande conhecedor do Tá. assunto, e aí eu me arrisco a dar aula de tudo, cara. Você ainda tem aquele espaço de formação, o espaço 483? Não, não mais. Após a minha separação, nós separamos também os espaços. Tá. Mas vamos lá. Quero falar de composição com você. Pode ser? Tá bom, pode, é o que eu mais gosto de falar. Primeira pergunta. Até que ponto o ator tem liberdade de criar, uma vez que vem rubrica, aí vem direção com marcação, vem arte, vem cenário, vem figurino. Até que ponto o ator tem liberdade de criar? Porque está sempre a impressão digital do ator. E qual é o teu processo inicialmente, Marcelo? É de dentro para fora, você faz a gênese do personagem, ou você vai do exterior,
do físico, da aparência para dentro? Como é que é, em geral, o teu processo? Cara, excelente pergunta. No teatro, né? Você está falando, né? No geral, tem diferença, cara? Eu acho que tem sim. Eu acho que tem bastante. Tá. Cara, eu tenho duas escolas que são escolas muito autoritárias, né? O Antônio Filho e o Antônio Abujamra. Então, durante algum tempo, eu vivi um processo onde a minha criação ela não tinha plena liberdade. Eu era condicionado um pouco às ideias desses encenadores, o que eles queriam, como eles, de que forma eles queriam conduzir. E eu agradeço a eles imensamente porque eles me provocaram, fizeram eu compreender a minha potência de ator. E depois vivi muitas experiências onde eu tinha plena liberdade de construção, plena liberdade. E eu diria que eu, hoje, como diretor, gosto de acionar esse segundo mecanismo para os meus atores. Ó, vocês têm a liberdade de criar. Claro que vamos criar dialogando com a estética, com a encenação, mas vocês têm a liberdade. Então, eu vim dessas duas escolas, que havia uma opressão no processo de criação, mas que eu também fui apaixonado, porque de alguma forma eu não estou falando de qualquer Zé Manel, estou falando do Tunis Filho e do Antônio Bujan, que são diretores de uma outra época mesmo, diretores que tinham uma certa autoridade e imprimiam essa autoridade, e também vim de um processo onde eu tive plena liberdade de criação, como diretores como Sérgio Ferrara, Ronaldo Ciambrone, Marco Antônio Braz, e vai por aí afora. O meu processo de criação, eu não gosto de dizer que eu sou um ator stanislavskiano ou disso, porque eu já fiz de tudo, né? Já fiz comédia dell'arte, já fiz Brecht, já fiz. Eu tive a oportunidade de exercer todas as linguagens, a brechtiana, a stanislavskiana, é, é, o clown, a comédia dell'arte, que são linguagens diferentes, a Sim. farsa, mas eu gosto muito do processo interno, daquele que você vai trazer, entendendo a personagem lá dentro, e depois ela se exterioriza, que eu acho que tem a ver com o processo muito do Stanislavski. Eu gosto de descobrir todos os pormenores da personagem, as possibilidades que ela me dá e realmente me confundir com ela. Aí Eu eu te diria pergunto, assim, ela anda como, ela fala como. Então, eu sou daquele ator que chega em casa e começa a comer como a personagem, a é andar como a personagem. isso que eu quero saber. Esse tipo de ator habita o personagem ou permite que o personagem habite nele? Eu acho que ambas as coisas, viu, Américo? Eu acho que ambas as coisas. Tem hora que o personagem pega você e quando você menos percebe, você está agindo como ele no seu dia a dia. E quando você está no palco, de alguma forma é você que tem o controle sobre ele. Eu acho que isso se dá de forma muito simbiótica. Mas durante o processo todo ou só no processo de criação? Não, cara, durante o processo todo, porque particularmente, depois que estreia, eu continuo buscando a perfeição, né? Porque perfeição eu acho que é demais, mas buscando algo maior, porque aí vem uma outra resposta, né? Que é o público. O Sim. público vai te dar um outro direcionamento que você fala: opa, olha aqui o que eu perdi, olha aqui o que eu posso ganhar. Então, eu acho que eu estou sempre depurando a personagem até o último dia. Eu não acredito muito nesse ator que estreamos, acabou o processo. Eu não caio nessa. Eu não caio nessa cilada, entendeu? Seguindo essa linha, o que para você é mais desafiador ou de repente mais prazeroso? Construir você fala o personagem ou a personagem? Qual é a linha que você segue? Eu sigo a linha da personagem. Tá. Então, o que é mais desafiador para você, ou de repente mais estimulante, ou de repente mais prazeroso? Construir aquela personagem
que você não conhece, completamente distante de você, sempre gosto de brincar, o sertanejo de 1500, ou aquela personagem que de tão próxima cutuca tuas feridas? Ai, cara, boa pergunta também. Eu gosto mais do desafio de construir algo que é do nada e que está muito distante de mim. Muito, Mas, sempre. mas mexer com as feridas é catártico? Não, eu acho legal mexer com a ferida. Eu acho que eu já fiz personagens que se aproximam um pouco do meu estado anímico, entendeu? E é psicodramático até fazer esse tipo de trabalho, né? É meio psicodrama. Sim, é psicodrama. Gosto bastante, me envolvo muito, acho que consigo extrair muita emoção, mas eu gosto muito de sair do zero, cara. Que barato. É claro E que eu tenho as referências, quando ela é próxima, as referências estão ali, mas eu acho que elas facilitam o meu processo. Agora, quando eu saio do zero, pego aqui o que tem nada na minha mão e começo a construir, é fantástico, é fabuloso, porque aí o domínio que você vai ter sobre essa personagem é que nem fazer um Hamlet diferente. É que nem pegar o Hamlet e falar, pô, eu não quero seguir essa linha do Hamlet que todo mundo faz. Eu posso fazer um Hamlet diferente, cara. você precisa da imersão mesmo, né? Ah, eu sou daqueles cara que vou embora, que sofro, que choro, que chego em casa e falo, puta, tá uma merda, vamos jogar tudo fora, vamos começar de novo. Não, não, eu sou um cara que verticalizo no processo de, às vezes, as pessoas falarem, cara, você tá ficando doente. Eu falo assim, me deixa, eu vou chegar. E graças a Deus eu sempre cheguei. E, Marcelo, e o que te motiva a aceitar ou não um trabalho? Você se produz hoje, né? Ah, mais ou menos, né? Quando a gente tem possibilidade, sim, né? Porque a gente Então, sabe os altos e baixos da carreira. Por exemplo, eu estou num movimento agora de oscilação muito grande. Por mais que eu tenha novela aí reprisando, Gênese, acabou de reprisar O Rei do Gado, Cúmplices de um Resgate reprisando, A Minha Cara está aí, mas eu vejo as possibilidades de trabalho diminuírem um pouco, entendeu? Diminuírem um pouco. Mas. é, Enfim, já perdi a pergunta, tá vendo? Eu o que te fui. motiva a aceitar ou recusar um trabalho? Tá. Então, eu hoje, por mais sabendo que existem altos e baixos e que é importante trabalhar, eu não faria qualquer coisa. Aí, quando eu falo qualquer coisa, eu quero dizer, eu não aceitaria um trabalho que não seja motivador para meu processo de construção, Então, entendeu? eu posso entender que você já se aceitou já se arrependeu de ter aceitado alguma coisa e já se arrependeu de ter recusado alguma coisa também? Já me arrependi de ter aceitado e já me arrependi de não ter aceitado, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não precisa me citar os trabalhos. Você já deu vida, já levou para a ficção algum personagem que tenha existido? Se eu levei para ficção, em que Por exemplo, o personagem real, como a Andréia Horta fez a Elis Regina, por exemplo, ou Ah, entendi. Entendi. Se eu já tive essa oportunidade, é, cara, daí são muitas peças, né? Cara, eu acho que não, sabia? você acha que é uma Tirando o cinema, que eu fiz um personagem num filme que era sobre o Luiz Gama, que era um personagem verídico, que eu também já não lembro mais o nome, no teatro, não. Sempre foram personagens fictícios ou elaborados por dramaturgos. você acha que é mais responsabilidade fazer um personagem Ah, não, eu real? já fiz sim, América, eu fiz. Eu fiz o Meleto, que é o acusador de Sócrates. Esse é um Ah, personagem que existiu. sim, É. mas ele está lá atrás, né? Puta, lá 500 anos antes de Cristo, 400 e cacetada. Só existem relatos escritos, talvez nem imagens E existam, nem né? se sabe se esse personagem realmente ele era, se chamava Meleto e tudo mais. É. Agora, por exemplo, o caso que eu citei, por exemplo, que é um artista, a Andrea Horta fez a Elis Regina, que é Eles Regina. que é uma artista popular e que está aí no imaginário do público. É mais responsabilidade, ainda que seja o recorte da vida, ainda que seja
que seja uma leitura, mas é mais responsabilidade, você acha? Eu acho que existe mais responsabilidade porque haverá mais cobrança. Tem vontade de fazer um personagem desses? Muito. Adoraria ter a oportunidade de ser convidado para fazer um personagem icônico desses. Muito, muito, muito. Porque ainda mais eu, que sou um cara que eu gosto de verticalizar no processo de construção, eu ia estudar detalhes, assim, detalhes. Até como personagem peidável eu ia estudar, entendeu? Pode falar Ou essas coisas aqui? Pode, né? pode falar o que você quiser. Entendeu? Que eu ia querer saber tudo, tudo, tudo. Eu ia em todas as fontes. Eu iria. Eu realmente sou um estudioso do processo de construção. Agora, como você se envolve demais no trabalho, a minha pergunta próxima é a seguinte: qual é a sensação quando o trabalho acaba? E não estou falando acaba a sessão ou acaba o dia de gravação. The end. Fecha as cortinas, acabou o contrato com a novela, acabou. Que sensação você tem em geral? É luto, alívio, vazio? Ah, Não, eu nunca tive, não vivo um luto, vivo um vazio, talvez. Aquele vazio de não ir ao teatro naquele determinado momento, naquela hora, vivenciar não só o espetáculo em si, mas todo o convívio. Tudo isso me dá muito prazer. Sinto muita falta, sim, quando se fecham as cortinas, acaba a temporada. Falo, puxa vida, morreu, né? Ele morreu, acabou. Não tem mais aquele, vamos para outro. E na televisão, já penso um pouco diferente. A televisão é tão cansativo, cara, é tão cansativo fazer, porque as pessoas acham que fazer televisão é fácil, né? Você vai uhum. lá, grava, é cansativo pra caceta, velho. Você tem 20 cenas por dia, grava o dia Espera três, inteiro, quatro, cinco horas. volta para casa, tem que cuidar da sua vida pessoal, estudar as 20 cenas, acordar às 7 horas da manhã. Então é quase um, puxa, a obra acabou, foi entregue, entendeu? É certo? Agora diz uma coisa: você falou que o personagem morre. Para que cemitério da tua emoção eles vão? Ah, meu, ele vai para o cemitério do meu coração, porque eles vão ficar eternamente ali. Mas Eu eles têm posso. importância diferente, Marcelo. Eles têm, por exemplo, digamos assim que você tenha uma estante com diversas prateleiras. Os personagens vão para prateleiras diferentes. Excelente pergunta. Eu diria que todos os personagens que eu fiz foram todos apaixonantes e eu tenho o mesmo nível de carinho e amor por eles. Não, não, não os diferencio de nada. Seja aquele que eu tive a oportunidade também, né, Mer, de fazer sempre bons personagens, na maioria das vezes protagonistas. Muitas das peças que eu fiz eu era protagonista. Mas mesmo aquele menor, quando eu fiz A Falecida, com direção do Brás, e eu fazia. Oh, meu Deus! Era um personagem lá que trabalhava com o Timbira, que trabalhava na funerária, que era um personagem pequeno, Qual a falecida? A Falecida. Eu tenho o mesmo prazer, o mesmo carinho, a mesma paixão por esse personagem, como eu tenho pelo Romeu, do Romeu e Julieta, por exemplo. A mesma paixão. Agora, para o público de televisão, qual que você acha que é o personagem mais marcante que você fez? Mas que todo mundo, embora o público se renove, deve haver um personagem que esse foi o Galdino que fez. Eu acho que o Rei do Gado, pelo fato da Ah, novela ter sido um dos maiores sucessos da televisão brasileira, entendeu? inclusive, o personagem tem a ver com a história tem a ver Do com a morte do assassinato Magrini, do que a gente falou Raul, aqui, né? isso, o assassinato do Magrini e tudo mais. O Meu Bem, Meu Mal é uma novela muito legal, é uma novela espetacular. Eu diria que o meu personagem ele é muito mais valorizado na novela Meu Bem, Meu Mal do que era o Geraldino em Rei do Gado. Por exemplo, a novela Meu Bem, Meu Mal, todos os dias eu estava em cena. No Rei do Gado, eu tive momentos, início, meio, final, estrondoso, mas muitos capítulos eu não aparecia. Mas, no entanto, tendo em vista a sua pergunta, quando, né, o espectador se identifica muito com esse cara do Rei do Gado. Eu acho que porque a novela fez muito sucesso, a novela já repetiu 2 vezes, não vale a pena, né? Eu vou te sugerir agora um bate-bola, pode ser? Claro, meu irmão, vamos embora.
Na sua opinião, por ordem de escala, o que que é mais importante para um artista, e aí não é só ator, dar certo? Talento, vocação ou carisma? Ah, e tem que ter uma só? Não, digo, em ordem de escala. Puta, é uma pergunta difícil, porque as três são importantíssimas. Cara, eu vou te falar pela minha experiência de hoje, de 57 anos, tá bom? Tá, Não pelo garoto que começou. Vocação, tá. em primeiro lugar. Vocação. Aí o Por- talento, e aí, sem dúvida, o carisma. Por que eu estou falando isso? No começo eu sempre dei, é o talento, é o talento. Mas, cara, eu conheci muitos grandes atores, talentosíssimos, que não chegaram a lugar nenhum, porque talvez não tiveram vocação. Então, eu acho fundamental ter vocação. E vocação é isso que eu estou te falando. É até hoje eu poder dizer: caramba, eu vivo ainda dessa loucura. Eu ainda estou aqui e ainda planejo viver mais alguns anos dessa loucura. e Não nem interessa se pensa eu fazer outra coisa. pô, às vezes eu penso, que nem você falou, já tentou desistir? Já fui fazer biologia, voltei, já fui para os Estados Unidos, voltei, mas eu estou amarrado, cara, é o que eu sei fazer de melhor, é o que eu gosto. Eu estou chegando no momento que eu estou assim, será que eu estou me despedindo? Será que é hora de parar, de ir para um cantinho, uma praiazinha isolada, ficar lá lendo e dando aulinha para a comunidade? Eu tenho essas vontades, entendeu? Mas parece uma droga na minha vida, entendeu? Eu digo que atuar é minha cocaína. Atuar é minha cocaína, cara. Eu quero cada vez mais atuar, atuar. E ainda que diminua bastante essa possibilidade, eu ainda sinto que está aqui e que eu tenho muito a dar. Mas para isso, a minha vocação tem que estar acima do meu talento. Perfeito. Porque o talento já é conhecido, o talento já é respeitado. A vocação hoje está muita gente chegando, cara. É Tá. uma demanda muito grande de atores, atrizes, é o TikTok, é o Instagram. Então, se você não estiver ali brigando com esses caras, e vocação é isso: é pegar o telefone e falar: Ô, Ariel, ô, ô Mônica tal, ô Fernando Rocoleta, ô Tô pá, aqui, tô plateia aí. aqui. Pô, cara, é isso que é o cara que está o tempo inteiro pedindo. Eu passei a vida inteira pedindo, pô. Muitos nãos, poucos sim. Então, hoje eu acho que a vocação está em primeiro plano. Porque o talento, quando o cara tem, está lá e vai ficar marcado pro resto da vida. Quantas vezes você já morreu? Na novela? Na arte? Bom, artisticamente já morri várias vezes, né? Em várias peças, em várias novelas. Em peça morre todo dia, né? É. E tem essa morte que é que você falou, de separação de um processo, né? Não, não, Ele não, eu digo acabou. personagem, personagem mesmo. Ah, muito, cara, muito. Romeu morria, Romeu e Julieta morria. É, são muitos. Gravou em O Quero caixão? Voltar para Casa, cara, eu acho que muitas. É que são tantas, eu preciso aqui, mas muitas, muitas. Eu já devo ter morrido em cena, isso aí por volta de 8, 9, 10 peças, com certeza. E na televisão também, já morri. A primeira novela que eu faço, eu morro. Gênesis, eu sou esfaqueado, assassinado, morro. No Chacal que eu te falei, explodem o helicóptero, eu morro. Em novela é engraçado, assim, ou eu vou para cadeia ou eu morro. Gravar a morte faz pensar na finitude? Cara, no momento que eu estou gravando, não. Eu estou tão focado no trabalho que eu não tenho esse pensamento em relação à TV. Talvez no teatro, sim. A morte te Talvez assusta? no teatro eu entre um pouco nesse processo catártico e até espiritual, assim, de talvez sim, talvez sim. Eu já tive experiências, por exemplo, Romeu e Julieta, sim. Eu era muito jovem, né? Era dos primeiros espetáculos profissionais. Eu acho que eu tive essa sensação de que você falou, esse diálogo com o pós-vida, assim, fala, caramba, como que é acabar, E te tal, que assusta a loucura. morte?
até muito tempo assustava, era o meu grande, não inimigo, vai, era o meu grande, era um perturbador na minha vida, pensar na morte. Porque desde os 10 anos de idade eu penso na morte, desde os 10 anos de idade. Mas não é na morte em si, eu penso no nada. Tá. Mais do que o ato de morrer, é o de não existir mais. De uns anos para cá, após estudar sobre várias, eu diria que eu estou quase me tornando um teólogo, assim, porque eu já estudei várias correntes, e já passei por várias correntes, um pouco da Umbanda, que a minha irmã era umbandista, depois ela se tornou do Candomblé, fui estudar Buda, e aí tive um pouco de experiência com a igreja evangélica a partir de alguns conhecidos, a igreja católica já de nascença, a gente já é católico nesse país, né? Você nasceu, você já é católico, você já é Sim. batizado, crismado e tal. E de uns anos para cá, eu adotei não uma religião, que eu não considero uma religião, adotei uma doutrina que é o Espiritismo. Por que que eu falo que eu não considero uma religião? Porque o Espiritismo agrega filosofia, ciência e religião. Perfeito. Então, eu considero que é uma doutrina. E eu me identifico muito, porque ali existem explicações que eu buscava, que eu busquei a vida inteira por nada, ou por tudo, né? Para o Tá. processo criador, para a perfeição da Terra, né? Para tudo. Eu adoro matemática, né? Para entender por esse número φ, que a matemática fala, que é o número de simetria, né? Que tá o φ, esse vem, não é o pi, é o φ, que é um número maravilhoso, você encontra em todas as formas, que é a simetria, a bilateralidade, a organização das coisas. Então, a matemática me levou a querer compreender, e aí eu fui estudar muito filosofia, e aí eu cheguei no Espiritismo. E aí me identifiquei muito, cara. Me identifiquei muito, porque hoje eu sou kardecista, estudo, ó, vou até, com licença, ó, aqui na minha estante, aqui, ó, tudo livros espíritas, aqui à minha frente eu estou com o Evangelho, Chico Xavier ali, então eu passei a ser um estudante do Espiritismo, porque de alguma forma essa doutrina me respondeu o que a vida inteira eu fui perseguido, o medo do nada. Então hoje, aí você vai perguntar, você ainda continua tendo medo? Claro! Até o Chico Xavier teve medo quando o avião, mas eu já estou mais confortável em saber que o que habita essa carne é um espírito que está em processo de evolução. Então eu fico Agora, muito tranquilo em relação. agora, já matou também em cena? Oi? Já matou em cena também? Já matei em cena, já matei É em cena. melhor matar ou morrer? Ai, cara, eu adoro fazer vilão. Eu Tá. detesto fazer o bonzinho. Eu e Romeu e Julieta, eu tive a oportunidade de fazer o Romeu, numa época que havia revezamento de atores, o Antônio Pâmio, que foi fazer outro personagem, eu fiz o Romeu. E aí rodamos de novo, eu fui fazer o Teobaldo, É. que mata o Mercúrio. Eu adorava. Eu gostava muito mais de fazer o Teobaldo do que o Romeu. Eu tenho uma paixão por personagens vilanescos, fortes, antagônicos. Às vezes eu acho que o personagem protagonista, por mais que eu tenha feito muitos, eu fiz mesmo, ele às vezes são meio chatinhos. Então, por que que o vilão é tão sedutor? Ai, cara, eu acho que o vilão tem muita teatralidade. Tá. Propõe muita teatralidade, você está entendendo? Eu acho que o vilão você consegue E sem brincar vilão não tem mais com ação. ele. Hã? Sem vilão não tem ação. Exato, e o vilão também, o antagonismo é fundamental no teatro, entendeu? Então imagina uma peça que só o bonzinho está ali. Se nada criar o conflito, então para mim o vilão é o conflito. E conflito é teatro. Sim. E na Marcelo, televisão também. Na televisão também, eu já sim. fiz das uma das Dramaturgia é conflito, né? Pô, cara, a dramaturgia é o que há de mais maravilhoso no processo de escrita, que é incrível, cara. O Marcelo,
processo ou resultado? Os dois. Eu adoro os dois. Tá. Mas Mas eu quando. gosto mais do processo. O Tá. resultado, ele me traz prazer, que é quando você chega e fala, puxa vida, consegui. É, Claro que ele é legal, mas o processo eu adoro ensaiar. eu Tem costumo ator que brincar, detesta ensaiar, né? eu costumo brincar, por exemplo, para escrever é muito doloroso, mas ter escrito é uma delícia, né? Aí, ou seja, quando você que escreve, terminei a obra, ai, que lindo, tá belo, mas caramba, o que que eu vivi Que eu para sofri para chegar fazer. a esse resultado? Isso aí, ninguém é imensurável. Agora, nessa linha que a gente está, Marcelo, nem sempre a palavra traduz com fidelidade o pensamento. Você é um leitor. A palavra ou o pensamento? Ó, eu vou responder de forma dúbia. Até alguns anos, a palavra, ela se sobressaía ao pensamento. Eu acho que hoje, um pouco, por conta da própria doutrina e meu estudo verticalizado sobre o espiritualismo, eu acho que o pensamento. Deu para entender? É. Talvez o Galdino jovem, a palavra, o Galdino velho, o pensamento. Tanto que hoje eu escuto mais do que quero falar. Tá, tá. Ainda que eu esteja falando pra caceta com você, mas eu gosto muito de ouvir hoje. Muito, muito. Perfeito, perfeito. Os artistas, de uma maneira geral, a grande maioria, tem duas características marcantes: a vaidade e a timidez. O que é mais forte em você? Para mim, era a timidez. A timidez me leva ao teatro, né? Tá. Esse momento de descoberta da palavra que eu vi ali, falar, caraca, eu posso fazer isso? E aí, quando eu vi que eu poderia, eu rompi ali barreiras e abri portas. Eu era um cara tímido, introspectivo, então, para mim, a timidez, porque eu nunca fui vaidoso. Eu nunca fui um ator vaidoso, ó, tô ficando careca, não tô nem aí. Se eu engordei, não estou nem aí. Se eu precisar engordar para fazer um personagem, eu vou engordar. Se eu precisar emagrecer, eu vou emagrecer. Se eu tiver que andar careca porque o personagem é careca, vou. Não vou botar uma peruca, não vou botar boné. Eu não sou um ator, não sou um ator vaidoso e não sou uma pessoa vaidosa. E justamente, a gente está falando em vaidade. Você gosta de se ver no audiovisual? Você é severo ou você é generoso com você? Eu sou severo sempre comigo em todos os meus trabalhos. Eu Tá. sou extremamente crítico. Por mais bela que esteja a cena, eu sempre vou falar, puta, mas eu acho que. Tá. Mas isso é uma Agora, vertente minha, cara, é uma loucura isso. É uma busca da perfeição, quer dizer, que eu te falei, às vezes me cansa. Por mais que o resultado seja bom, por exemplo, em Gênesis, eu fiz um trabalho que eu gostei muito. Um trabalho que realmente esse eu, quando assisti, eu falei, caramba, eu não tive essa sensação, né, que eu falo que eu tenho sempre, de olhar e falar, pode ser melhor, pode ser melhor. Eu fiz um trabalho ali de uma grandeza, modéstia à parte, que eu falei, qual foi a cara, fase? Você estava em qual fase? eu fazia a Torre de Babel. Eu era o pai do protagonista do Torre de Babel, do Nimrod, que é o que vai construir a torre, né? Eu era o Tá. pai dele, que era um cara alcoólatra, manco, né? Extremamente sujo. Então pô, cara, deixei a barba ficar gigante, o cabelo gigante, sujei os dentes, trabalhei a minha perna de uma forma que eu queria fazer um manco, que não era um manco que todo mundo faz, sabe? Todo mundo faz aquele manco que nada, eu queria. Aí eu cheguei a quebrar o meu calcanhar, eu digo, não que eu quebrei, eu dobrava o meu calcanhar diariamente para criar um outro tipo de manco. Cara, eu fui buscando algo que eu falei, quero fazer diferente, quero fazer diferente, quero fazer diferente. E aí eu vi o resultado, eu falei, caceta, consegui. Esse sim foi o resultado que eu olhei e falei, estou satisfeito. Mas normalmente eu busco sempre algo a mais, cara. Sempre algo a mais. Tá. Eu tenho algumas perguntas do bate-bola ainda. Decorar. Você decora fácil? Você tem facilidade em decorar? Tem alguma técnica? Eu só perco pro Fagundes. Ah, é?
Fagundes tem a O fama de Fagundes é bater o assim, olho. né? O Fagundes não decora, ele olha, né? O Fagundes Sim, ele ele- olha e está decorado. Então eu gosto de brincar que eu só perco por Fagundes. Eu tenho uma facilidade imensa de decorar. Eu tenho aquele, não sei como que fala, tem leitura dinâmica, né? Às vezes eu olho a página e eu não sigo, eu consigo rapidamente compreender e decoro muito, muito, tanto que tem diretores que ficavam incomodados, que falavam, não, não, vamos devagar, vamos devagar. E eu já chegava na primeira semana, já está tudo pronto. Eu falei, pô, mas não, cara, vamos descobrindo. Eu falei, cara, mas não é esse texto que a gente vai fazer, pô? Não, o texto não é esse? Não é esse aqui que é, mas vamos aí. Eu falei, meu, já está, já está. Eu tenho sim, tenho uma facilidade enorme. Espero que continue tendo, né? Eu acho que se Ô, nada o cérebro continua bom ainda, né? Marcelo, o prêmio físico pode ser em dinheiro ou aplauso. O aplauso, até porque eu já fui indicado a todos os prêmios possíveis, nunca ganhei nenhum, mas já sempre recebi aplauso. Então, para mim, a referência é o aplauso. Para você, a emoção mais genuína é a leitura, é estar em cena ou é ver a cena pronta? Estar em cena. Tá. Eu sou Qual é a apaixonado. sensação quando você faz uma grande cena no audiovisual e ela é retalhada ou excluída? Eu fico puto. Desculpa a palavra, mas, meu irmão, você vai ali, você se dedica, você vê minúcias, aí você vai ver um filme que você fez, o cara corta tua cena, bicho, em detrimento do protagonista, ou então você grava, e quando você vai ver, tudo que você está falando, a câmera está no cara, que é o protagonista. Está entendendo? Isso é uma máxima do cinema nacional. E eu acho isso de uma falta de delicadeza de alguns diretores. Pô, você tem um ator convidado que não é o protagonista, mas é um ator de qualidade. Pô, ele vai lá, grava. Aí o cara faz uma puta cena, aí na hora da edição ficam botando a reação do ator principal. Aí fala, pô, cara, O homem Marcelo Galdino de Aguiar tem restrição para o ator, cenas, personagens, trabalhos que você não faria? não tenho restrição absolutamente nenhum, faço qualquer personagem, já tirei a roupa em cena algumas vezes, E é claro que não estamos tenho, falando de pessoas, é claro que estamos falando de trabalhos sérios, né? não tenho problema absolutamente nenhum dentro de uma perspectiva de um trabalho, obviamente, que se enquadra aí dentro dos parâmetros de seriedade. Nenhum. Faço tudo que for. Se tiver que fazer travesti, faço. Se tiver que fazer manco, vou fazer. Se tiver que fazer careca, vou fazer. Pelado, não tenho o menor problema. Você tem ciúmes de personagens? Por exemplo, se alguém fizer o remake de Meu Bem, Meu Mal, e alguém fizer o Jorge, ou quando você é substituído no teatro, ou se fizer o Geraldino, o Rei do Gado, provavelmente vai ter remake. Remake. Você tem ciúme? Teria Cacete, ciúmes? cara. Você está fazendo perguntas espetaculares. Eu acho que vou ter sim. No teatro, Vamos ser sinceros, né, cara? O mundo precisa de verdade, eu acho. Ainda mais eu agora que estou buscando cada vez mais a reforma íntima. Eu acho que vou ter sim. Eu acho que vou ter sim. já foi substituído no teatro e aconteceu isso? Já fui substituído no teatro, já fiquei preocupado se o resultado seria melhor que o meu, mas não aconteceu. Então, eu não tive esse problema. Mas ficava feliz. Assim, pô, tá legal o que ele tá fazendo, mas o meu é melhor. Eu estou correndo pouco, Marcelo, para a gente não deixar nada de fora. O melhor da obra aberta, o melhor da obra fechada. O melhor do que, perdão? A obra aberta e o melhor da obra fechada. Embora eu veja como fechado só o cinema. Fez está lá. A televisão você vai construindo e o teatro também, ainda que seja um É. texto só, você está descobrindo coisa todos os dias, né? O teatro dialoga com as duas, né? Você tem a dramaturgia que está ali fechada, mas você tem o processo de construção que é aberto, não é isso?
Isso, Sei. é isso aí. É, Caramba, até o fim já te- da temporada você está descobrindo. sim, sim, já a televisão é um processo aberto do começo ao fim, né? Tanto que você já grava, né? Você não grava na sequência, você grava tudo. Então, o melhor da obra fechada, o melhor da obra aberta. Eu acho que é a fechada. Sabe por quê? Você O gosta mais? processo de a obra fechada, eu acho que me leva a verticalizar mais o processo, porque Tá. você consegue ter um certo controle das suas ações até chegar ao resultado. A obra aberta, e eu aí me refiro muito à novela, ela às vezes modifica o andar da personagem, entendeu? E aí você vem com uma condução, de repente o público interfere e você já tem que dar uma mudada. E, não, e pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas eu não acho. É muito difícil mudar um processo quando você está, né? Eu sei porque no teatro, quando você está construindo e joga fora, é muito doloroso. Só que o teatro te dá tempo para isso. Tá. Imagina na TV, você está lá, num processo, aí de repente, precisa deixar a barba crescer e o cabelo crescer. Isso te causa uma dor. E eu já vivi um processo assim. Por que que você acha? Você é bom de comédia? Não era no início da carreira e depois eu me tornei. Não era, não. Até minha décima primeira peça, eu adorava só drama, tragédia. E aí eu tive a oportunidade de, de fazer comédia e, e foi um cara que me ajudou muito, que é o Kleber Montanheiro. O Tá. Kleber descobriu em mim um ator cômico. E a partir daí eu passei a ficar apaixonado por fazer comédia. E hoje eu adoro. O time de comédia é diferente. É muito difícil, cara, fazer comédia. Fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar no teatro. E por que que a comédia ainda é vista como obra menor? E porque a vista por obra menor para quem desconhece a dramaturgia, para quem não entende de teoria, para quem é um leigo, com todo o respeito, me desculpa, eu sou sincero, cara. Ó, falar para mim que a comédia é uma obra menor é não conhecer Aristófanes, entendeu? É, a É crítica, não mas a crítica conhecer. acha, Hã? né? A crítica trata a comédia como menor. Pô, é não conhecer os dramaturgos romanos, tá ligado? É não entender de Molière. E eu tô falando lá de trás, cara. Entendeu? Como é que pode ser menor? Isso é uma bobagem. Isso é um pensamento um pouco, talvez, que foi, pô, não sei se eu estou falando bobagem, foi um pouco estigmatizado até após a ditadura, porque a gente teve que fazer peças de muita contundência, né, durante a ditadura, muita coisa aí, né? E aí eu acho que a comédia ficou meio assim, a comédia é que nem falar, infantil é arte É a menor. mesma coisa. Pô, vai fazer um infantil de qualidade, como é bonito. Isso é tudo, para mim é tudo é bobagem, cara. Eu não vejo. Para mim, bobagem é funk. Esse funk iletrado, você tá entendendo? Aí sim, esse funk que não leva a lugar nenhum, que tá matando a nossa música, né? A nossa música nunca, a nossa música tão, né, espetacularmente cheia de gêneros, está morrendo, cara. Aí sim, então vamos debater sobre a bobagem disso. Agora, falar que a comédia é arte menor, nunca considerei, mesmo quando eu gostava só de tragédia, sempre tive respeito. E ao fazer, eu tive a oportunidade de ratificar o meu pensamento e falar, cara, a comédia é bom demais. Assim como a farsa, assim como o melodrama, assim como a comédia dell'arte. Comédia dell'arte é difícil pra caceta pra fazer, meu irmão. Agora, deixa eu entender um pouco o teu processo. Quando você dirige e não está no elenco, você vê a estreia da onde? Da cabine, da coxia ou da plateia? Bom, a maioria das vezes eu dirigi e estava no elenco, né? É. Mas eu tive três oportunidades, não, talvez um pouco mais, três ou quatro oportunidades em que eu pude dirigir e não estar presente, né? Eu vejo, cara, lá da cabine, da técnica. E vou te falar por quê. Porque eu, na coxia,
eu vou ser um elemento desagregador. Tá. Eu vou, mas não por falar, só de estar ali, a minha expressão já vai gerar né? Não vai ser confortável, porque eu vou ficar. Então, eu prefiro estar na cabine e deixar os técnicos desconfortáveis. Tá. Porque eu fico na orelha. Ó, agora tem que entrar ali. Agora a música, mas ó, mas vem aqui, cara. Então, porque o espetáculo também está ali, né? O técnico também é um participe muito importante ali, né, durante a obra. Então, eu fico lá com a técnica, iluminador e, e sonoplasta, e técnico de som, para poder ajudar na ambientação. E deixo os atores à vontade. Uma vez que eu estreiei, cara, eu deixo. Porém, tô ali, né? Você é um diretor maleável ou um diretor mais severo? Eu sou um diretor extremamente harmônico, muito carinhoso e amoroso com o meu elenco. Sou exigente, mas a exigência se dá num tom de parcimônia, de equilibrada, não tem grito, não tem humilhação, não tem nada disso. E olha que eu vim de uma escola, que é do Antunes e do Abujamra, que era uma escola de porrada, né? E xinga. E eu descobri que, mesmo aprendendo e já tendo falado para você o quanto admiro esses caras, o ator não precisa disso. Eu não acredito que o ator precisa sofrer, ser humilhado, ser violentado no seu processo. Eu Concordo com acho que você. o ator precisa ser provocado, entendeu? A provocação, ela se dá de uma forma muito mais inteligente e cognitiva do que a porrada. E eu acho que o ator produz muito bem quando ele é tratado com respeito. Entendeu? Eu já vi atores pirarem em processos porque não aguentaram a barra. E eu já passei por experiências que fiquei mal, entendeu? E eu não quero mais viver isso. Tanto que, se hoje um diretor me mandar merda ou me ofender, eu educadamente me levanto, ou peço substituição, ou vou embora, porque eu não acredito mais nesse tipo de tratamento. Então, para não, né, repetir processos, eu sou um cara super amoroso, cara, super. Porém, exigente. E uma coisa não tem a ver com a outra. Claro A que não. exigência são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Tá, eu estou preocupado com o teu horário, então eu vou fazer as perguntas Pode finais. mandar, termina as perguntas, vai. Estou Tá. adorando a entrevista. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é pior para você como um público de teatro? Um bom texto dito por atores, um bom texto mal dito, mal falado, ou um mau texto brilhantemente interpretado? O que é melhor ou o que é O pior? que é pior como público? O que você gosta Eu menos? acho Eu acho que um bom texto mal falado é um tiro no pé, velho. Tá. Pô, você tem uma dramaturgia maravilhosa e aí ela é mal falada, para mim isso é matar o espectador de teatro. É matar o cara E que está no acontece as teatro. duas coisas, né, Marcelo? Acontece. Às vezes você tem textos que não tem essa potência dramatúrgica e é muito bem representado, muito bem falado. Eu acho que quando você tem uma dramaturgia é, de muita qualidade e muito mal falada, você não só está matando o espectador, como você também está impossibilitando esse espectador de ter aquisição a outras obras dramatúrgicas, até aquela que não é tão boa. A última do bate-bola e as três finais. Vamos lá. Você já deve ter vivido as duas coisas, sucesso e fracasso. Independente de como você enxergue o que é sucesso e o que é fracasso. Eu te pergunto, o ruim do sucesso e o bom do fracasso. O bom do fracasso, vamos começar por aí, é que você tem a oportunidade de se redimir e buscar a excelência.
Fui claro? Claro, Quando você claro. fracassa, quando você fracassa, você volta e fala assim, puxa vida, aonde foi o erro? E poder retornar do fracasso com alguma coisa de excelência é um aprendizado para mim. Então, eu acho que o fracasso tem que ser entendido como um processo de sucesso, É, né? Para um futuro sucesso. O ruim do sucesso, o ruim do sucesso para mim é quando, e aí eu acho que eu vou generalizar, porque é quando o sucesso te torna, é, quando mexe com os seus egos. perfeito, Quando o perfeito. sucesso mexe com a tua vaidade, com o teu ego, a ponto de você achar que aquilo que você fez é o melhor espetáculo, é a melhor interpretação, o melhor tudo, para mim isso, cara, isso é tão perigoso, porque é como falar assim, eu já estou pronto, e você nunca está pronto. Mesmo no sucesso, você nunca estará pronto. Perfeito. Foi claro, acho que foi claro, né? Claro, foi muito claro. Acabamos o bate-bola, agora são as três últimas perguntas, elas são de breve reflexão. É muito comum no teatro, na dramaturgia de uma maneira geral, a gente vê homens fazendo mulheres, interpretando papéis femininos. E muito comum, nem tanto, mas também comum, ter mulheres fazendo mulheres que se passam por homem. Mas é muito raro a gente ver mulher fazendo papel masculino. Ao que você atribui isso? A história do teatro lá na Grécia, que só homem fazia, ou alguma coisa além disso? Bom, eu não posso falar muito da referência de hoje, porque eu via muito mais teatro do que vejo hoje. Isso é uma verdade, né? Eu acho que a vida vai tomando conta da gente, a gente acaba não tendo tanto tempo de ir ao teatro. Então, eu não sei como está hoje isso. Mas eu acho que ainda é por conta dessa linguagem ancestral mesmo, de que a mulher demorou muitos séculos, né? Quem vai introduzir a mulher no teatro são os comédies dell'arte, né? Os comediantes de arte. São Uhum. aquelas companhias itinerantes italianas que realmente aí os personagens femininos são feitos por mulheres. Inclusive antes de Shakespeare, né? Em período shakespeariano ainda era feito por homens. Então eu acredito que tem aí uma ancestralidade e não sei se há uma dificuldade, né, de composição, isso seria muito vulgar da minha parte falar isso, se é mais fácil fazer uma mulher do que uma mulher fazer um homem, porque eu não sou mulher para poder responder isso. Mas se você está me falando isso, é porque há essa dificuldade. Eu acho que é uma pergunta que você está me dizendo que está embasada em algo que está aí. Eu acho que tem a ver com a ancestralidade mesmo. A gente ainda vive um processo de evolução em todos os sentidos. Marcelo, a gente chegou aqui à conclusão que você vai fazer 45 anos de carreira. Isso. Uma centena de personagens vividos ou mais nas três plataformas, agora com a internet também, sem contar os personagens que você dirigiu, mas estou falando dos que você fez, que você interpretou. A soma dessas 100 vidas acrescentaram o que à sua vida? Você seria uma pessoa diferente se tivesse tido uma trajetória diferente? Como é que você Claro, enxerga isso? claro, se eu tivesse. Quando eu passei na faculdade, eu passei em três: a Unesp, Biologia, Hum, Artes Cênicas na USP e o ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial, aos 17 anos de idade. Se eu tivesse sido engenheiro aeronáutico, por exemplo, eu poderia ser uma pessoa completamente diferente. Ou não, a gente nunca sabe. Talvez eu fosse um leitor, talvez tivesse paixão pela arte, não sei. Mas talvez eu não tivesse tanta compreensão do que é o nosso planeta e como se dão as relações humanas. E eu acho que ser artista me trouxe muito disso. Me tá. trouxe muito disso. Ser artista me fez ser um homem não sexista, num país de homens sexistas. Me fez ser um homem não machista, num país de homens ainda machistas. Num país, não, num planeta, No mundo. num mundo.
Então, eu acho que a arte, ela me abençoou com essa possibilidade de me relacionar com todos os guetos, com todas as áreas, e sem preconceito, e de forma muito clara sempre, e muito sincera. Talvez se eu não fosse um artista, talvez eu não fosse tão aberto a essas possibilidades de comunicação. Eu vou fazer a última pergunta, mas antes eu quero primeiro te agradecer a simpatia, o carinho, a disponibilidade, o respeito. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Eu faço uma entrevista mais ou menos padrão, vou mudando um pouco, só que cada uma é única, porque cada indivíduo é único. Espero que você tenha gostado, como eu gostei. Sempre aprendo muito, aprendi muito com você. Obrigado de verdade, Marcelo. Cara, eu te agradeço também, adorei. A gente tinha aqui meio um limite para falar e fomos embora e já não quero mais parar. É muito louco, né? Você vê que a gente não tem controle, né? A gente falou, vamos fazer tanto tempo? Pô, já estamos aqui mais do tempo que a gente previu e isso é apaixonante, que a gente está falando de coisas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente respeita, tem carinho. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, Américo. Espero conhecer mais a sua dramaturgia. Se possível, me mande coisas para eu ler, já que eu sou um devorador, quero saber mais. Você me falou de textos que eu tive a oportunidade de conhecer, mas quero ter mais essa oportunidade. E agradecer mesmo a oportunidade de poder falar aqui, porque eu acho sempre bom a gente trocar experiências entre gerações, né? E somos de uma geração que tem toda uma vindo aí, né, atrás da gente. É legal eles estarem ouvindo isso. Eu estou acabando um texto agora, final de março, que chama Aquilo que eu não sei de mim. Eu vou te mandar, tá? Ah, legal, legal. E quero te fazer um pedido nessa última pergunta. Você disse que você é rigoroso com você. Vou te pedir para você ser generoso. Quem é Marcelo Galdino? Cara, Marcelo Galdino é um cara que hoje se descobre num eterno processo de evolução. De evolução. Eu sinto que eu quero viver muitos anos, muito. Eu quero ser centenário. Hum. Sinto que tem muita vida pela frente ainda, que eu ainda posso ser cada dia melhor, em todos os sentidos. Cada dia eu posso ser mais caridoso, mais benevolente, menos egóico, menos invejoso, menos maldoso, porque nós temos tudo isso como pessoas. Nós Sim. carregamos todas esses vícios e virtudes. Então, tenho uma grande vontade de, de uma grande reforma íntima. Não é ser santo, não, cara. É uma reforma íntima e encontrar uma paz interior onde nada mais me abale, nada me abale, onde eu esteja tão seguro, onde eu me ame tanto que eu possa realmente amar o outro, como se fala, com a mesma intensidade. Então, Marcelo Galdino é um cara em eterno processo de evolução. Desde o dia lá que começou, em 14 de junho de 1966, quando eu nasci, quando eu me tornei ator e até hoje, cara. Porque, assim, ao ser pai, eu aprendi, né? Ao viver tantos casamentos, eu aprendi. Ao viver tantos personagens, eu aprendi, e agora aprendo cada vez mais quando estudo a minha doutrina, quando estudo outros livros, quando leio a sua dramaturgia ou outras. Você está entendendo? Você vai mandar um texto, ali eu vou aprender. Então, eu sou um cara em eterno processo de construção e evolução. E amo ser isso, porque aquele que achar que está feito e realizado está a um passo da morte. Posso falar por mim. Com essa entrevista hoje, aprendi muito e você me fez muito feliz. Obrigado. Muito obrigado. Me desculpa ter estendido além do que a gente tinha combinado, mas muito obrigado, viu? Meu, não se desculpe, tecnologia é isso, eu também apanho, aprendo muito e acontece com a gente.
Meu, eu te agradeço imensamente, estou muito feliz. Foi bom para mim, é bom falar da gente, é bom falar da nossa história, do que a gente ama, e você me deu essa oportunidade hoje. Muito obrigado, meu amor. Me tenha como um Muito amigo. obrigado mesmo. Pô, agora já somos. Tá vendo? Mais um processo de evolução. Ganhei mais um amigo. Olha que legal. Tá vendo? Como eu te falei, eu sou um cara em entrar no processo de evolução. Meu amado, Um você beijo. vai mandar essa entrevista? Vou mandar. Segunda semana de maio está programada para Não, entrar, não, tá? vai na sua. Quando estiver pronta, me manda. Com certeza. Tá? Porque já que eu sou tão autocrítico, eu quero. Obrigado, viu, Marcelo? Um beijão. Ó, Mérico lindo, a todo mundo que te assiste, que te ouve, um beijo enorme. Muito obrigado, meu amor. Brigadaço. Aninha, muito Estamos falando aí. obrigado. Valeu, beijo.